E galera, vamos fazer aqui um resumão de Bleach até o seu novo arco que tá prestes já a estrear. Então basicamente a gente vai pegar do começo da saga até a saga atual que está rolando no anime, onde o Yhwach já está invadindo o Palácio Real do Rei das Almas. Mas antes da gente começar esse resumão, eu vou pedir uma coisa que é muito importante: você se inscrever e deixar as notificações ativadas, pois nós vamos trazer mais conteúdos de Bleach para vocês. Então, sem mais enrolação, bora aqui para esse resumão de Bleach. Lembrando que é um baita de um resumão, então aqui pode ter alguns pontos importantes que vão ser cortados, pois é um breve resumo. Então vamos lá, galera. A gente conhece o nosso protagonista aqui, Kurosaki Ichigo, que começa a ver espíritos. Isso é muito estranho para um jovem. Então ele acaba conhecendo uma jovem Shinigami que estava atrás desses, entre aspas, espíritos, que na verdade era o Holos. Eu estou falando da Rukia. E basicamente ela estava caçando Holos. Que os Holos basicamente são espíritos malignos, são seres malignos que acabam devorando e matando as pessoas. Só que tudo dá errado. Como assim? Como ela foi para casa do Ichigo, ela acabou atraindo esse Holo por causa da sua pressão espiritual. Isso já é muito ruim, mesmo ela sendo forte ali. Aparentemente esse Holo era mais forte do que ela e acabou ferindo ela gravemente. Mas você acha que o nosso protagonista de um anime shonen ia ficar parado? Só que não, ele tentou ajudar mesmo sendo inútil. Então, vendo essa determinação do Ichigo, a Rukia pensou o seguinte: mano, se esse cara consegue ver espíritos, tá tentando me ajudar contra um Holo, mesmo sendo fraco, eu tenho uma ideia. Eu vou simplesmente abrir um caminho para esse cara também se tornar um Shinigami, já que ele tem bastante potencial e foi doido o suficiente de tentar me salvar. Então a Rukia faz algo que podia ser impensável, que basicamente ela passou o seu poder de Shinigami pro Kurosaki Ichigo, e simplesmente ele ali se tornou um Shinigami que conseguiu devastar, humilhar, arrebentar esse Holo. Só que tem um detalhe muito interessante: ele não se tornou um Shinigami, por exemplo assim, oficial. Na verdade, ele se tornou um Shinigami substituto. Mas, diferente dos outros Shinigamis, a curva de evolução do Kurosaki Ichigo era completamente diferente. Quanto mais ele treinava, mais poderoso ele ficava. Quanto mais batalha ele ia presenciando, ia experimentando, mais poderoso também ele ia ficando. Parecido com o Goku, treinando e lutando. Quanto mais ele luta, mais poderoso ele vai ficando e quebrando os seus limites. Com o Ichigo é a mesma coisa. O Ichigo tava ficando tão bravo que ele tava até mesmo quase superando a Rukia. Até mesmo matou o Holo, que matou a sua mãe, Grand Fisher. Mas aqui tem um detalhe muito interessante do porquê a mãe do Ichigo acabou perdendo para esse Holo. Pois ela era uma Quincy, mas naquele exato momento o Rei das Almas acabou roubando todos os poderes de todos os Queens. Então naquele exato momento que ela estava enfrentando o Holo, ela estava sem os seus poderes. Mas nessa época o Ichigo não sabia. Ele só vai descobrir isso lá na frente. Mas acho que a vida do Ichigo parou por aí depois que derrotou o Holo, que matou sua mãe. Só que não, ele também derrotou o Holo de ranking baixo, um Guilha. Isso não é uma tarefa fácil de se fazer. Só que galera, se lembra que a Rukia cometeu um ato impensável? Ela acabou cometendo um baita de um crime, que foi passar os seus poderes de Shinigami para um humano, que foi o Ichigo. E isso trouxe deveras consequências, tanto que o Byakuya e o Renji foram atrás dela, pois a Sociedade das Almas não gostou nem um pouco dessa atitude dela. Tanto que ela já foi condenada à morte, não tinha como mais pra ela. Tanto que ela foi capturada pelo Renji e pelo Byakuya. Então você deve estar se perguntando: mano, e o Ichigo, ele não fez nada? Ele ficou olhando a sua amiga, que te ajudou, salvou a sua vida, passou poder e Shinigamis pra ele. Ele então não fez nada? É claro que ele fez. Ele foi pra cima do Renji, meio que venceu. Mas quando foi pra cima do Byakuya, ele acabou tomando uma baita de uma surra. Perdeu até o caminho de casa de tanta surra que ele levou. Ele ficou até mesmo à beira da morte, cara. Tipo, não tinha nenhuma chance naquele exato momento de enfrentar esse cara. Só que a situação piora mais ainda, já que o irmão da Rukia tinha acabado de destruir a fonte do Ariatsu do Ichigo. Então a gente nem como mais reagir. Mas é aí que entra o Urahara, que também é um dos seus mestres, que acabou ajudando o Ichigo a despertar os seus verdadeiros poderes. E com isso ele acabou também despertando sua própria Zanpakuto, a própria Zangetsu,
que agora sim, com seu treinamento com Urahara, ele ficou extremamente poderoso, mais do que antes, dando oportunidade para ele crescer e ficar mais poderoso, assim poder salvar a sua amiga Rukia. Mesmo que isso significava simplesmente fazer um ato louco, que era bater de frente com a Sociedade das Almas, com seus amigos. Ele veio com Ishida, Urahime e também com Shade, acho que é assim que pronuncia o nome deles. Só que, como eu disse, galera, fazer isso é um ato muito louco, porque simplesmente tem vários Shinigamis, capitães e também tem o Yamamoto, simplesmente o capitão da Golden 13, ele é extremamente poderoso e bater de frente com eles seria muito difícil, mas mesmo assim o Ichigo foi lá e meteu louco, tá certinho, só que por causa disso eles foram rotulados como Ryokas, que são basicamente aquelas pessoas que não estão alinhadas com a Sociedade das Almas. Então, chegando lá, o Ichigo teve inúmeras batalhas, uma maior do que a outra, tanto que até mesmo teve sua revanche com o Renji, que odeia o Ichigo naquele momento, já que por culpa dele a Rukia foi condenada à morte, mas o Ichigo não estava nem aí. E cada vez, como anteriormente, quanto mais ele batalha, mais poderoso ele fica. E como eu disse, ele estava tendo inúmeras batalhas na Sociedade das Almas e cada vez tendo mais experiência e mais poder. E acabou vencendo o Renji, que acabou engolindo seu orgulho, baixou a cabeça pro protagonista e falou assim: mano, eu não consigo, você pode salvar a Rukia? E o Ichigo fala: é claro que eu vou salvar ela. Mas depois disso, o rei dos fanboys, o rei dos reis fanboys, Aizen acabou sendo morto, entre aspas, né? Mas isso por uma outra história. O principal suspeito era o seu subordinado, o Gin. Isso acabou fazendo um baita de alvoroço lá na Sociedade das Almas, dando oportunidade do Ichigo a aproveitar essa brecha. Só que não, já que ele acabou enfrentando o Zaraki, que empate. Naquele momento ali, muitos dizem que foi ver o roteiro pro Ichigo ter vencido o Zaraki. Só que na verdade não, o próprio Zaraki se nerfa cada vez mais. Tipo, ele luta de acordo com o nível do seu inimigo e sempre fica se nerfando tanto que seu tapa-olho sela metade dos seus poderes. Naquele momento, ele nem sabia o nome de sua própria Shinkai. Então ali o Ichigo meio que acaba vencendo sim o Zaraki, só que ele acaba extremamente ferido e machucado, mas acaba sendo salvo pela Oirichi, que acaba salvando ele e treinando ele naquele momento, para que ele pudesse despertar a sua Bankai. Então ele simplesmente tem que fazer o impossível acontecer, que é despertar a sua Bankai em apenas 3 dias, tanto que passa 3 dias e o dia da execução da Rukia acaba acontecendo. Só que o Ichigo acaba despertando, enfrenta outros capitães, acaba vencendo, e até mesmo o Renji entrando na sua batalha, tipo, na sua jornada para querer salvar a Rukia. Ele enfrenta o Byakuya com a sua nova Bankai, vence? É, só que não, já que ele é extremamente poderoso, tipo, ele é o irmão da Rukia, o Byakuya, e é extremamente um dos capitães mais fortes da Golden 13, e ele simplesmente limpa o chão com a cara do Renji. Mas que o verdadeiro protagonista acaba chegando, salvando a Rukia numa entrada muito épica e acaba entregando ela pro Renji, enquanto ele enfrenta outros capitães e limpa o chão com eles, cara. Só que agora ele tem a sua revanche finalmente com o Byakuya. Antes ele não teve a menor chance, foi humilhado, só que agora as coisas estão completamente diferentes, já que ele também conseguiu despertar a sua própria Bankai. E o cara fica tão insano de poderoso e de veloz que surpreende o Byakuya, tanto que se o Ichigo quisesse matar ele de primeiro, ele poderia matar, já que a sua velocidade era tão absurda que o Byakuya não conseguia acompanhar. Aquela cena foi muito épica e meio que feriu o orgulho de um capitão da Sociedade das Almas. Só que lógico, ele não ia deixar isso barato, ele também acaba ativando a sua Bankai e assim dando muito trabalho pro Ichigo, tanto que essa Bankai arrebenta o Ichigo e cada vez ele vai ficando lento e ficando cada vez mais ferido. Só que nesse momento a sua parte Hollow acaba assumindo e arrebentando em muito o Byakuya, mas muito mesmo. O cara perdeu o caminho de casa. Só que o Ichigo consegue controlar isso e acaba voltando a si. Só que tipo, ele não queria vencer a batalha desse jeito, ele queria vencer com suas próprias forças, não com sua parte Hollow. Então ele sugere o Byakuya ferir ele também. Então os dois vão para uma batalha final, uma última trocação de espadas. Nesse exato momento o Ichigo acaba vencendo o seu tão oponente extremamente poderoso, tanto que o Byakuya revela porque ele não quis entre aspas salvar a Rukia, prometendo nunca mais ir atrás dela. Só que isso deu muito ruim. Como assim deu muito ruim? Você lembra que eu disse que o Aizen, o rei dos fanboys, tinha morrido? Só que não, tudo não passava
de uma farsa, já que ele queria um poderoso artefato lá dentro da Hulk, o Ryogoku. Acho assim que se pronuncia, e acaba roubando esse artefato e indo pro Ecomundo. E pasme, o cara que tá sendo acusado de ter matado o Aizen, o rei dos fanboys, o Ginyu, também estava com ele o tempo todo, assim acabando esse arco, com a Hulk salva e o Aizen sendo um traidor. Então agora a gente vai pro arco dos arrancas. Pois se lembra que na luta anterior contra o Byakuya, o Ichigo foi possuído por sua parte Hollow, então tá temendo isso, pois cada vez mais essa parte Hollow dele estava dominando o seu corpo. Mas foi nessa aí, tentando descobrir mais sobre os Hollows, sua parte Hollow, que ele acabou conhecendo o Shinji, que era um Visage, que ele tava falando pro Ichigo que ele poderia controlar esse Hollow interior. Só que o Ichigo não tem um minuto de paz, enquanto tá tentando controlar esse poder do Hollow. O Fisher, aquele mesmo Shinigami que matou sua mãe, acaba querendo uma revanche. Só que o pai do Ichigo mostra que também é um Shinigami e acaba derrotando ele. Você acha que acabou por aí? Só que não, galera. Pois simplesmente Karakura é invadida pelo Ulquiorra. Acho assim que se pronunciou o seu nome, pra mim, um dos espadas mais poderosos e mais insanos. Que ele tava lá com um único objetivo: tem informações sobre a evolução do Ichigo a mando do Aizen. Mas ele até ativa sua Bankai e enfrenta o Oni, que também estava junto com o Ulquiorra, mas sua parte Hollow estava enchendo o saco mais uma vez, e por conta disso ele ficou paralisado e tomou uma baita de uma surra. Mas o Urahara acaba aparecendo e salvando o Ichigo. E com a chegada do Urahara, eles acabam fugindo porque o Urahara é bastante poderoso. Mas o Ichigo fica numa bad do caramba, ele fica depressivo por não poder ajudar os seus amigos, já que seu próprio poder tá sabotando ele. Só que nessa, a Rukia e outros Shinigamis chegam lá para ajudar o Ichigo. Então aqui que a gente começa a ter mais conhecimento sobre os arrancas e também sobre os vastos lojas, graças ao Hitsugaya. Só que, como eu disse, o Ichigo não tem um minuto de paz. Enquanto ele tá tendo essas bombas de informações, os arrancas começam a invadir novamente. E todo mundo desses arrancas novos aí estava sendo liderado pelo Green Joe, que era o Espada 6. Mas o Ichigo tem muitas dificuldades, mesmo com a sua Bankai ativa. Mas é lógico, o Prota não vai desistir tão facilmente. Então ele usa um Getsuga Tensho e acaba fazendo uma baita de uma cicatriz no Green Joe. Mas o Tousei acaba interrompendo, levando o Green Joe de volta pro Ecomundo, acaba arrancando um dos seus braços como punição. E vendo que faltava poder para si, o Ichigo aceita as propostas do Hiraku e acaba treinando lá para poder controlar a sua parte Hollow. Que ele consegue, ele acaba enfrentando o Sou Eu Maligno, a sua parte Hollow, e acaba vencendo, assim criando a capacidade de criar aquela máscara muito insana e muito bela. Mas não é só beleza que aquela máscara traz, mas também um baita de um upgrade nos seus atributos físicos e também na velocidade. E nisso nós vimos porque o Aizen traiu todo mundo. O rei dos fanboys tinha um objetivo: chegar no palácio do rei das almas. Ele queria derrubar o rei das almas, mas ele precisa criar uma chave primeiro. Então por isso que ele acabou traindo todo mundo. Tinha que ser o rei dos fanboys. Só que ele estava interessado nos poderes da Orohime e manda o Ulquiorra atrás dela. Então os arrancas vão lá mais uma vez invadir a cidade. Só que dessa vez o Ichigo estava um pouco mais preparado. Só que agora ele está controlando seu poder de Hollow, ativa sua máscara e percebe que o Green Joe estava sem um dos seus braços, mas não tá nem aí e parte para sempre umas batalhas mais épicas de Bleach. Mas uma surra mesmo, foi uma humilhação sem dizer chega, tá ligado? Mas o Ichigo acaba vacilando e o tempo da sua máscara acaba acabando. Então acaba quebrando e ele começa a apanhar igual condenado. Mas o Hiraku chega lá e acaba salvando mais uma vez o nosso protagonista. O Ulquiorra acaba levando Orohime para o Ecomundo. E o Ichigo fica sabendo disso, fica full pistola. Levou a sua amada? Que palhaçada é essa? Então ele vai atrás de tentar salvar a sua amiga e o futuro amor de sua vida. E nessa, a Orohime simplesmente consegue curar o braço do Green Joe, meio que anulando o que aconteceu com ele. É por isso que o Aizen estava tão interessado nela. Então nós vimos simplesmente o Ishida, o Shed e o Ichigo sozinhos indo tentar salvar a Orohime. E nessa a gente conhece a Meliel. O Ichigo acaba conhecendo uma arranca criancinha, que é bastante fofinha. Só que, pô, você deve estar pensando, mano, só ir 3 contra vários arrancas e espadas é muita desvantagem. Só que a Rukia e o Hanji também se juntam nessa brincadeirinha. Então meio que a balança começa a se equilibrar. Então eles acabam entrando no castelo. O Ichigo enfrenta um cara, dá uma vacilada no começo, mas acaba vencendo usando a máscara Hollow.
o Shed e a Rukia, as reações dele começam a desaparecer. Só que isso deixa o Ichigo extremamente preocupado. Só que nessa ele acaba encontrando o Kyoha. Ele até usa todo o seu poder, Bankai, Máscara Hollow, e o Kyoha nem tava lutando muito a sério e simplesmente espanca o Ichigo. Mas nessa, o impensável acontece, o inacreditável acontece. O Injou simplesmente pega o Urahime e faz ele curar o Ichigo que estava à beira da morte. Simplesmente ele salvou o seu inimigo para ter uma revanche. Ele tem a sua revanche, tem até a sua transformação nova. O Ichigo apanha no começo, mas ele decide parar de apanhar, já que ele tava com medo de ver o Urahime ter medo dele, tá ligado? Mas ele acaba utilizando a sua Máscara Hollow mais uma vez e espanca o Ginjo de uma forma muito épica e de muito lindo de verdade, galera. Tipo, a luta entre o Ginjo é uma das melhores de todo o Bleach. Porque nessa brincadeira aí de querer salvar a Rukia, vários outros capitães acabam chegando. Zaraki, Byakuya, Konohana, que também marca empate, e Mayuri também acaba chegando. Acho que é assim que se pronuncia o seu nome. Só que nessa, a Urahime é sequestrada mais uma vez, tá parecendo a Athena de Cavaleiro do Zodíaco. Mas dessa vez, o Ichigo vai pra cima do Kyoha. Tipo, agora ele tá mais poderoso, teve mais batalhas, teve mais experiência, mais power-up de poder. Então ele venceu o Kyoha. Na primeira batalha, sim, ele surpreende ele pra caramba, mas o homem, o espada número 4 é extremamente poderoso, galera. Ele não tem uma transformação, mas duas. A primeira que ele utilizou já espancou, humilhou o Ichigo de uma forma muito épica. Quando ele vai pra segunda, mesmo o Ichigo utilizando a Máscara Hollow, ele é humilhado. Tipo, o Kyoha pega a cara dele, esfrega no chão como se fosse nada. Pra finalizar o Ichigo, ele simplesmente abre um buraco no meio do seu peito. E ali meio que ele acaba morrendo, entre aspas, já que a sua amada Urahime começa lá a chorar e pedir para ele levantar, já que o Ishida tava enfrentando o Kyoha e tava apanhando pra caramba. E nessa que a gente tem a transformação mais bela, uma das mais belas do Ichigo, ele se transformando em Vastus Lord. Agora, onde o Ichigo tava apanhando, agora ele tava batendo, mas descendo o cacete no Kyoha de uma forma muito épica. Você lembra que eu disse que o Kyoha pegou e esfregou a cara no chão do Ichigo? Agora ele tava fazendo a mesma coisa. Pra mim, uma das batalhas mais bonitas e mais épicas de todo o Bleach. Realmente é muito insano. Depois dessas várias batalhas, o Ichigo sai do Ecomundo e vai enfrentar o Aizen, que já tinha varrido geral. Tinha batido no Yamamoto, com preparo, obviamente. Tinha batido em vários outros capitães. Várias pessoas tinham perdido também para os outros espadas, que a gente não vai focar muito aqui. Como eu disse, será um breve resumo, focar nos eventos principais do protagonista Ichigo, que acaba tentando acertar o Aizen, mas acaba errando miseravelmente. Só que aqui vem o plot twist. Todas as lutas que o Ichigo teve, seu poder Hollow, tudo foi planejado pelo Ichigo, já que quando sua mãe acabou sendo ferida por um Hollow criado pelo próprio Aizen, meio que transferiu esses poderes de Hollow pra ela. E quando o Ichigo nasceu, que também era uma Quincy, ele acabou nascendo com os dois poderes, de Hollow e de Quincy. E tudo isso foi planejado pelo Aizen. Então basicamente toda a vida do Ichigo, se não fosse o Aizen planejando, o Ichigo nunca teria se tornado um Shinigami, se brincar. Só que galera, o rei dos fanboys estava com preparo. O homem, além de ter uma baita de poder de ilusão, estava varrendo todos os amigos do Ichigo. E se sentindo um merda, um nada, até mesmo o Ginyu estava humilhando o Ichigo. Ele resolve fazer algo, uma medida desesperada, que é basicamente aprender o Getsuga Tenshou final. Só que isso não seria uma tarefa fácil. Ele precisaria de muito tempo, algo que ele não tem. Tipo, o Aizen tá varrendo com geral e tá prestes a invadir o Palácio do Rei das Almas. E lembrando, quando ele se fundiu com Hogyokyo, acho assim que se pronuncia, ele se tornou imortal e com uma taxa de evolução muito absurda. Então o Ichigo precisaria de todo o poder possível. Tanto é que o Ginyu deixa ele fugir. E falando no Ginyu, ele era um agente triplo. Como assim? Se lembra que tava ajudando o Aizen? Então ele era um agente duplo, tava traindo a Sociedade das Almas. Mas na verdade ele tava ajudando a Sociedade das Almas também. Um agente triplo, ele traiu o Aizen, acaba roubando o Hogyokyo, acho assim que se pronunciou o nome, mas por tempo limitado, pois o Aizen acaba recuperando. E o Ginyu, da beira da morte, ele chega. Kurosaki Ichigo, na sua forma mais linda. O Ichigo Dangai, já que ele perdeu o Getsuga Tenshou com o Zangetsu. Ali ficou muito absurdo, galera. Pra mim, uma das transformações mais épicas e mais insanas no anime. Esse episódio aconteceu no 308 e 309. O Aizen se sentindo o mais poderoso, o mais insano.
Tanto que ele tava abaixando sua Hiyatsu pro pessoal sentir. Só que tinha um detalhe muito interessante, quando o Ichigo chegou, ele não tava sentindo a Hiyatsu dele. Ele pensou que o Ichigo tinha tirado sua Hiyatsu em troca de poder físico. Tanto que o Ichigo pega o Aizen pelo rosto e joga ele pra longe de uma forma muito épica. Mas ali a gente percebe que o Ichigo, ele não desistiu da sua Hiyatsu. Pelo contrário, sempre que eu disse anteriormente que o Aizen estava baixando sua Hiyatsu pro pessoal sentir, pois estava uma dimensão acima deles. Então o Ichigo estava sim uma dimensão acima do Aizen. E ali, galera, ele humilha o Aizen de uma forma muito épica. Segura a espada dele com uma mão, quebra o Hakuro dele. Fala que o Aizen uma vez disse pra ele que tava lutando, o Ichigo se distanciou. E agora o Aizen fez a mesma coisa. E o Ichigo pergunta o porquê. Ali o Ichigo tava muito insano, galera. Tava muito brabo mesmo. Pra mim, uma das melhores lutas de Bleach. Tipo, pra mim é top 3, muito fácil. Só que ali o Ichigo tinha que acabar rápido com o Aizen. Como eu disse, o Aizen tava uma taxa de evolução muito absurda. E tem mais uma transformação que dá um trabalhinho pro Ichigo, que resolve usar o Mugetsu, que acaba ferindo o Aizen tão grande que o próprio Ryogoku, acho que assim se pronuncia o nome, me perdoe pela pronúncia e pela dicção, desculpa mesmo de verdade, galera, eu não consigo pronunciar esse nome direito, mas ele acaba rejeitando o próprio Aizen, que acaba sendo selado pelo Urahara. Sim, o Urahara já tinha encontrado o Aizen uma vez antes dessa luta contra o Ichigo e tinha deixado um selo nele, só que como o Aizen estava tão poderoso, esse selo não ia fazer tanto efeito. Ele esperou o Aizen estar nerfado graças ao Ichigo e acabou selando ele e sendo condenado a 1000 anos, a 2000 anos na verdade. Uma forma muito épica de sofrimento pro rei dos fanboys. Mas isso custou um grande preço, essa derrota do Aizen. Se lembra que eu disse que o Ichigo aprendeu o Getsuga Tensho final e aprendeu o Mugetsu? Então, quando ele utilizasse esse poder, ele perderia todos os seus poderes como Shinigami, e não deu outro, ele perdeu sim todos os seus poderes, mas tinha uma esperança, graças ao Ginjo. Ele também era um Shinigami substituto, mas tinha aprendido uma habilidade muito insana, que era o Fullbring, que o Shad tem. Ele estava passando essas habilidades pro Ichigo. O Ichigo aprende o Fullbring, tendo uma nova transformação. A primeira transformação dele é que ele fica com o manto de um Shinigami normal, mas em uma forma de chamas negras. Muito belo essa transformação dele. Uma outra transformação que ele aperfeiçoa o Fullbring dele, ele fica com uma espécie de armadura de Hollow. Fica muito insana mesmo. Mas o Tsukushima, ele acabou meio que manipulando seus amigos, alterando a mente deles. E tipo, o Ichigo só foi aprender o Fullbring, já que ele queria proteger os seus amigos. E tudo estava dando errado. Tanto que o próprio Ginjo estava contra o Ichigo. Ele só queria roubar os seus poderes e não deu outro. Ele acabou roubando o Fullbring do Ichigo. E ali, só que ali o Ichigo, ele entra em desespero, porque tipo, ele passou por tantos processos, tantas lutas para conseguir o Fullbring e perder novamente os seus poderes. Ele começa a gritar pra caramba com o Ginjo, só que do nada ele acaba sendo perfurado por uma espada da Rukia. Só que essa espada era completamente diferente, ela tinha uma essência de todos os reatos dos capitães, para devolver os poderes de Shinigami mais uma vez do Ichigo. Só que agora ele tinha os poderes de Hollow, Shinigami e Fullbring. Ele estava extremamente poderoso, bateu no Ginjo, bateu nos seus amigos. Tem uma nova Bankai muito estilosa e acaba arrebentando e acaba matando no processo o Ginjo, que também era um Shinigami substituto que queria destruir a Sociedade das Almas. Tipo, esse arco Fullbring é muito insano, essas transformações dele também é bela pra caramba. Só que agora a gente acaba chegando no arco final de Bleach, o arco da Guerra de 1000 anos. Esse arco aqui simplesmente nos apresenta o maior vilão de Bleach, também um dos maiores vilões de todos os animes, de quesito de poder, de história e tudo mais, que é o Yhwach. O Yhwach simplesmente é o rei dos Queens. Sempre que eu disse anteriormente que o Ichigo também tinha poderes de Queens graças à sua mãe, então sua mãe acabou morrendo por causa do Yhwach, tá ligado? Roubando os poderes dela de Queens e tudo mais. Porque tem uma lenda, em 900 anos o Yhwach recuperar seu corpo, em 90 anos o seu poder, em 9 dias ele ia recuperar tudo e ia destruir o mundo e tudo mais. Mas para isso ele precisava invadir a Sociedade das Almas, acabar com todo mundo, roubar a Bankai deles, que ele consegue. Inclusive tem uma luta épica contra o Yamamoto, só que tipo, o Yamamoto achava que estava enfrentando o Yhwach, mas na verdade estava enfrentando um clone dele. Só que quando apareceu o verdadeiro Yhwach, acabou roubando a sua Bankai. E assim o capitão da Golden 13 acabou morrendo, tá ligado? Tipo, uma morte muito insana. E muitos não gostaram dessa morte, mas tudo bem. Tipo, o Yhwach destruiu a Sociedade das Almas completamente. Todos os capitães, principalmente o Byakuya, foi humilhado, perdeu sua Bankai e tudo mais. E o próprio Ichigo tem sua espada quebrada.
E ali ele vai pra Divisão Zero recuperar sua espada, mas ele acaba descobrindo que não pode recuperar sua espada enquanto ele não descobrir sobre o seu passado. Então ele acaba descobrindo que sua mãe era uma Quincy, que seu pai era um Shinigami, sobre a parte do Hollow que o Aizen tinha criado e tudo mais. Então ele volta para a Divisão Zero e acaba descobrindo sua verdadeira Zanpakuto, que não era uma, mas sim duas. Uma representando seu poder Hollow e uma representando seu poder Quincy. E pasme, o poder Quincy do Ichigo tava nerfando ele todo esse tempo, sim. O Ichigo tava lutando nerfado, já que o seu poder Quincy, o velho Zangetsu, na verdade é a versão jovem do Yamaha. Então nessa o Ichigo treina no Palácio das Almas, juntamente com a Divisão Zero, a Rukia também, o Ginji, todo mundo começa a treinar para a nova invasão dos Queens, que a gente chega nessa nova saga que já foi animada, inclusive vários capitães morrem, a Rukia tem uma Bankai muito linda, uma épica pra caramba, que acaba humilhando o Asnot, que tinha acabado com o Byakuya. O Ichigo acaba chegando também, tá ligado? Só que tipo, na sua descida ele acabou abrindo uma brecha pro Palácio do Rei das Almas, que o Yamaha acabou aproveitando essa brecha que a divisão queria. O Ichibei queria que o Yamaha aparecesse lá para derrotar ele uma vez por todas. E a gente tem uma luta muito épica do Ichibei versus o Yamaha versus também a Divisão Zero, que tá enfrentando os maiores Queens, os cavaleiros dos Queens, tá ligado? Estão enfrentando a Divisão Zero, que isso também já foi animado, mas acabou bem aí. O Ichibei aparentemente venceu o Rei Queens, mas para quem lê o mangá já tem uma noção do que vai acontecer aqui pra frente. Eu não vou contar, já que vai ser animado previamente, então não quero dar esse spoiler pra vocês. Só queria fazer esse resumo do começo de Bleach até essa nova temporada que vai ser insano. A gente vai ver o verdadeiro potencial do Yamaha e várias outras coisas, uma nova bancada do Ichigo, um alerta de spoiler, foi mal. Mas aí, curtiu esse resumo? Deu um trabalhinho, primeira vez que a gente tá fazendo um resumo de uma obra. Então deixa aqui embaixo nos comentários a sua crítica, que a gente deve melhorar na edição, no áudio. E também me desculpe pela minha dicção, que também não é das melhores. A gente tá tentando. Deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa aqui embaixo nos comentários também qual é a sua expectativa sobre Bleach, sobre essa nova temporada que tá chegando, que vai chegar, que tá muito boa mesmo. Vai ser muito boa, tomara que esteja bem animado e tudo mais. Deixa aqui embaixo. Deixe o seu like e também se inscrevam aqui na Central do Nerd, pois nós vamos trazer mais conteúdo de Bleach pra vocês, também sobre a Guerra de 1000 Anos, Ichigo vs Yamaha e várias outras coisas. Então deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, se inscreva e tamo junto galera, e valeu! E não se esqueça de deixar as notificações ativadas.